Certa feita, um jovem galileu disse que era errado julgarmos as pessoas. Ele disse que a mesma medida que usássemos para julgar o nosso próximo também seria usado para nos julgar. O que ele queria dizer com isso? E o que isso tem a ver com os sonhos? Quando Jesus disse que é errado julgar as outras pessoas, ele também disse que a mesma medida que usássemos para julgarmos o nosso próximo seria usado para julgar a nós mesmos. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus sabe que somos seres humanos em construção. Jesus sabe que somos seres humanos falhos e que o nosso julgamento com relação ao nosso semelhante, uma hora ou outra, iria recair sobre nós mesmos. Ou seja, ele estava querendo dizer que uma hora ou outra poderíamos cair no mesmo erro que estávamos julgando o nosso próximo. Jesus estava querendo falar do julgamento da nossa própria consciência. No momento em que nós apontamos o erro de alguém, nós estamos rotulando alguém, nós esquecemos que nós podemos futuramente cair naquele mesmo erro. Afinal, nós não conhecemos o nosso futuro e, principalmente, nós não conhecemos o que aquela outra pessoa que nós julgamos está passando. Jesus estava querendo dizer que era para entendermos a falha do nosso próximo, para que, se futuramente caíssemos também no mesmo erro, para nós termos mais compreensão com nós mesmos. Era um julgamento da consciência, da nossa própria consciência. Por isso ele disse a mesma medida, porque a nossa consciência vai trabalhar dessa forma. Mas, afinal, o que isso tem a ver com os sonhos? Nós vamos explicar agora. Esses julgamentos que nós emitimos a respeito dos outros, nós fazemos isso constantemente e às vezes sem perceber. Exemplo, durante o dia, durante um período de tempo, nós olhamos alguém nas redes sociais e nós apontamos, essa pessoa gosta de se aparecer. No nosso trabalho, tem determinada pessoa lá, que nós ficamos de olho também no comportamento dela. Nós somos assim. Nós, como eu disse, somos seres humanos em construção, falhos. Então você rotula determinada pessoa do seu trabalho como fofoqueira. E nós vamos rotulando as pessoas. Esse rotular é julgar. Nós vamos julgando conforme a nossa medida, o nosso julgamento, o nosso relógio termômetro de erro. E esquecemos que nós podemos cair nesse mesmo erro. Então eu fiz aqui um pequeno infográfico para explicar para você como isso vai interferir em nossos sonhos. O que Jesus estava querendo dizer com a mesma medida que julgarmos com relação à nossa consciência. Então vamos fazer de conta que esse aqui é o Zé. Aqui no centro estamos nós. Aqui tem o Zé, um personagem fictício. E nós rotulamos o Zé como um cara que gosta de se aparecer. Conhecemos o Zé desde criança e agora nas redes sociais, olhamos a postagem dele e na nossa cabeça, nosso julgamento, o Zé é uma pessoa que gosta de se aparecer. Aqui nós temos o João. Nós rotulamos o João como um cara irresponsável. É o nosso julgamento com relação ao João. E nós vamos emitindo esses pequenos julgamentos durante um tempo. Nós vamos rotulando as pessoas. Nós somos assim mesmo. Nesse momento, por exemplo, você que está assistindo pode estar me rotulando. Nós temos aqui a Maria. Nós rotulamos a Maria como uma fofoqueira. E aqui nós temos a Tereza. Nós rotulamos a Tereza como uma mal pagadora. Rotulamos essa pessoa. Entendam, aqui são exemplos. São pessoas do nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Pode ser que nem mais contato nós temos. Vemos suas postagens apenas nas redes sociais. Mas mesmo assim, nós temos uma medida do nosso próprio julgamento com relação a elas. Essas setinhas que vocês estão vendo aqui de rosa
é o nosso julgamento. Então essas pessoas, elas têm, cada uma delas, um rótulo que nós mesmos colocamos. Então, do nada, algumas dessas pessoas que nós julgamos começam a aparecer em nossos sonhos. Vamos pegar o Zé. O Zé começa a aparecer em nosso sonho. Vira e mexe, o Zé começa a aparecer lá. Numa história, em outra, mas ele sempre está lá no nosso sonho. E segundo o meu julgamento, o julgamento da minha consciência, o Zé é um cara que gosta de se aparecer. Eu coloquei esse rótulo no Zé, o julgamento é meu. Você nem sabe o que se passa na vida do Zé. Pode ser que o Zé não teve o amor dos pais quando era criança. E esse gostar de aparecer dele é tentar chamar a atenção de alguma forma para ver se ele recebe algum tipo de carinho, de elogio de alguém. Estou dando um exemplo. Por isso que Jesus falou, não julguem o seu próximo, o seu semelhante. Tentem compreender o comportamento. Nós não sabemos o que está por trás, mas nós julgamos. E aí o Zé começa a aparecer no seu sonho. O que o seu subconsciente quer dizer? Provavelmente, o seu subconsciente está querendo dizer que você está caindo no mesmo erro do Zé. Naquele mesmo erro que você julgou e rotulou o Zé, com relação a ele ser uma pessoa que gosta de aparecer, você está fazendo da mesma forma. Por isso que o Zé tem aparecido tanto no seu sonho. Porque como você rotulou ele e ele está aparecendo no seu sonho, e o sonho é seu, a mensagem é para você, não é para o Zé. Não é o Zé que está sonhando. A mensagem é para você. Então o seu subconsciente está emitindo um sinal de alerta. Opa! Você está caindo no mesmo erro que você rotulou o Zé. Então aqui nós temos o ensino de Jesus. Na mesma medida que nós julgarmos, seremos julgados. Por quem? Pela nossa própria consciência. Julgamos o Zé sem conhecer o que estava por trás da vida do Zé. Mas agora estamos caindo no mesmo erro dele. E a nossa consciência está usando a mesma medida para julgar o nosso comportamento. Não só isso, pode ser que, por exemplo, daqui a um tempo, o João comece a aparecer no seu sonho. Constantemente o João começa, uma hora ou outra, numa atividade ou outra, dentro do seu sonho aparece o João. E você rotulou o João como irresponsável, sem saber o que está passando pela vida do João. Pode ser que aconteceu um fato na vida do João superveniente, que ele não esperava, foi mandado embora do emprego. E ele ficou um tempo sem receber salário. Então algumas contas atrasaram e você julgou ele como irresponsável. Não paga as contas, nesse sentido. O mesmo caso aqui da Teresa. Você julgou como mal pagadora. E aí começa a aparecer o João, começa a aparecer a Teresa no seu sonho. E você se pergunta por que eu tenho sonhado com eles. Claro que a mensagem é para você. O seu subconsciente de alguma forma quer lhe comunicar uma mensagem, um alerta nesse sentido. Então, aquele rótulo que você colocou com relação ao João, ele ser irresponsável, aquele rótulo que você colocou com relação a Teresa, ser uma mal pagadora, agora está recaindo sobre você. Seus comportamentos estão caindo no mesmo erro que você emitiu um julgamento sobre determinadas pessoas. E teu subconsciente está te alertando. Cuidado com a irresponsabilidade. Pode ser que você tenha esquecido, por exemplo, de acompanhar o seu filho, o crescimento do seu filho. Pode ser que você não more junto com o seu filho e tenha deixado ele um pouco de lado. Isso é irresponsabilidade de pai, irresponsabilidade de mãe. Um rótulo que você colocou no João. Pode ser que uma conta sua atrasou também por um motivo superveniente que você não teve culpa, mas caiu num rótulo que você deu a Teresa, mal pagadora. Vocês estão vendo que os nossos julgamentos nós damos a todo momento, a todo instante, e não precisa ficar falando para as pessoas. Pode ser apenas em pensamento esses julgamentos, esses rótulos. Mas mesmo assim nós emitimos sem conhecer o que se passa na vida daquela pessoa. Sem lembrar que também nós somos falhos, seres humanos em construção e podemos cair nesses erros. E a nossa consciência vai usar a mesma medida que usou para julgar o seu próximo.
Último exemplo, da Maria. Você rotulou ela como fofoqueira. Mas às vezes a Maria, ela leva uma fofoquinha aqui e acolá, tentando agradar outras pessoas, tentando se encaixar no mundo dessas pessoas. É errado? É. Mas pode ser que a Maria não tenha o carinho dos filhos em casa, do esposo, e de alguma forma ela quer ser aceita. Como eu disse, é um comportamento errado? É. Mas nós não sabemos o que se passa na vida da pessoa para emitir um julgamento, para rotular ela. E podemos, às vezes, cair no mesmo erro sem perceber. Começarmos a levar fofoca para o nosso trabalho, aqui e ali, falar aos nossos clientes de uma outra pessoa. Caímos no mesmo erro que rotulamos a Maria, de fofoqueira. E o nosso subconsciente, à mesma medida que julgou, está nos julgando. Opa, alerta! Você está se tornando uma pessoa leva e traz. Cuidado, que tal comportamento é errado. Nós mesmos emitimos esse julgamento. E nós mesmos, a nossa consciência, está nos julgando, na mesma medida. Então esse é um ensino baseado no que Jesus pregou, ensinou. Jesus estava falando da nossa consciência. E a nossa consciência, ela faz parte dos nossos sonhos, ajuda a construir os nossos sonhos, tentando nos passar lições importantes, tentando nos alertar para algumas falhas que estamos cometendo. E os nossos julgamentos particulares podem aparecer nos nossos sonhos, na mesma medida que julgamos, tentando corrigir os erros que estamos caindo, que essas mesmas pessoas, segundo nós, caíram. Então qual que é a lição que nós podemos tirar daqui? Que nós não podemos rotular as pessoas. Nós não podemos emitir esses julgamentos. Nós devemos tentar compreender melhor o nosso próximo. Por que tal pessoa tem aquele comportamento? Sabe por quê? Na medida que nós tentarmos ser mais compreensivos com o nosso semelhante, a nossa consciência também será mais compreensiva com nós. É a mesma medida que nós julgarmos, nós vamos sendo julgados. Isso é fascinante estudarmos a mente humana. E o mais fascinante e interessante é que Jesus tinha esse conhecimento há 2000 anos atrás. Uma última dica: se você não entende porque fulano ou ciclano, que você não tem tanto contato assim, está aparecendo no seu sonho, pare para pensar um pouquinho. Você rotulou essa pessoa já? Emitiu determinado julgamento sobre ela? Qual é? Provavelmente está caindo no mesmo erro que, segundo você, essa pessoa caiu.